Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, com muita alegria. Eu agradeço muito a Deus, por essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco do grande amor e da misericórdia de Deus, devido à minha experiência que eu estou vivendo durante esses 7 anos. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, irmão em Cristo, pastor Tarcísio. Estou com saudade de você, meu amado. Eu quero aqui relatar, em poucas palavras, resumidamente. Em 2020, eu vivi a experiência mais marcante da minha vida. Eu fui diagnosticado com o câncer em estágio 4, identificado pelo CID-20. Esse diagnóstico, segundo a classificação internacional de doença, refere-se ao câncer coloretal, ou seja, um tumor maligno que se desenvolveu na parte final do intestino grosso, que é o reto. O estágio 4, ele é o mais avançado da doença, o que significa que o câncer já havia se espalhado para outros órgãos por meio de metástases. E segundo os médicos, esse câncer, ele apresentava uma expectativa de vida de apenas 6 meses só. Na minha situação, a visão médica se duraria uns 6 meses de vida. Mas pela graça de Deus, eu já estou vivendo nessa batalha abençoada por Deus 7 anos. Tentamos fazer uma quimioterapia para ver se diminuía, mas não foi possível. Então, com esse avanço da doença, eu precisei de passar por uma cirurgia, onde foi retirado todo o meu intestino grosso. Em 2025, o câncer voltou novamente a manifestar, desta vez no pâncreas e no baço. No meu caso, esse diagnóstico indicava que a medicina humana já não podia oferecer cura, apenas tratamento paliativo ou de controle da doença. Agora, em 2026, eu passei pela 3ª cirurgia novamente, onde o câncer ele aumentou um pouquinho no reto, uma escala bem pequena, mas o médico então ele optou por tirar ali o reto, como estava muito próximo da bexiga, então tirou o reto, a bexiga e a próstata. Durante esse período, depois do dia 30 de janeiro, eu passei mais tempo no hospital do que em casa, ou seja, eu fiquei completamente 5 meses internado. Porque teve uma complicação muito grande nessa cirurgia agora. O grande problema era que a urina, ela não estava sendo eliminada pela bolsa de urostomia, uma outra bolsa que eu uso hoje, que é uma bolsa de urostomia. Ela não estava, a urina na realidade, ela não estava passando pelo procedimento do canal que deveria passar. Em vez disso, ela vazava para dentro da cavidade abdominal, provocando-me uma infecção muito grave e acabei contraindo uma bactéria que precisava de ser combatida rapidamente, pois havia o risco de atingir os outros órgãos do meu corpo. Foi um momento extremamente difícil. Muitas vezes eu desmaiava, passava mal, precisava voltar para o hospital e permanecia ali internado, recebendo antibiótico na veia. Então os médicos, porém, eles não conseguiam descobrir a causa do problema, o porquê que a urina ela não estava indo pelo local que deveria ir. E ela vazava por outro canal e assim parava na barriga, ali no abdômen, e me causava essas infecções. O dreno já não dava conta de sugar toda essa urina ali. Então, na realidade, eles não sabiam o que estava acontecendo, porque aos olhos deles, essa cirurgia, ela tinha ficado perfeita. Bons especialistas aqui chegaram até a levar o meu caso para os Estados Unidos, para alguns médicos dos Estados Unidos, para saber o que poderia fazer. Foi um momento difícil, até que
Um dia, naquele vai e vem, de ir para o hospital e vir para casa, eu falei com Deus numa noite e falei com Ele que se meu tempo na terra tinha acabado, que Ele podia me levar, que eu estava pronto e preparado, porque eu tenho muita saudade de casa, do meu lar eterno. Mas que se Ele tivesse ainda algo ainda para que eu pudesse fazer para a glória dEle, ser usado por Ele, que Ele desse então sabedoria aos médicos para que eles descobrissem então o que poderia fazer, né? Eu não queria mais ficar internada, porque eu passo a maior parte do tempo, tiro o meu período de oração, leio a Bíblia, estudo, faço meus estudos aqui. Então, a minha vida hoje é uma vida entregue a Deus. Por isso que eu digo que o câncer para mim, eu não vejo ele como algo ruim. Não vejo diante de Deus. Quando eu recebi essa notícia do câncer, eu nunca me abati, nunca reclamei, nunca murmurei. A minha esposa, a minha família está aqui de prova. As pessoas olhavam para mim, muitas das vezes achavam que eu nem aparecia aparentemente estar doente. Se eu não falasse da minha doença, ninguém saberia. Até os médicos mesmo chegavam a dizer isso. O meu semblante era bem diferente. E eu falei um dia para uma psicóloga que foi no meu quarto me visitar. Ela via a minha aparência muito diferente. E eu disse para ela, falei, olha, a minha vida eu entrego nas mãos de Deus, então eu não me concentro no problema. O meu foco é Deus. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para a gente. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala que nós não devemos conformar com este mundo, mas devemos transformar ele pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu aprendi que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Deus sabe o que é melhor. E muitas pessoas no hospital que via a minha vida, outros saía do quarto, vinha até o meu quarto para conversar comigo, porque quantas pessoas falavam que eu queria que meu pai fosse assim, eu queria ser igual a você, pastor, essa fé que você tem, você parece que está tudo normal para você, tudo bem para você. E eu dizia, eu estou bem, porque esse aqui não é a minha casa, o meu lar não é esse. Isso aqui é temporário, mas o meu lar é eterno. Então eu não posso me preocupar com o que eu passo aqui, com as diversidades. Então, nesse momento que eu fiz essa oração a Deus, quando um médico, então, deu uma ideia para o Dr. Ronald, eu usava umas nefas nos meus lados de esquerdo e direito do rins, que era uma bolsa chamada como nefas, e elas tinham uns furos que passavam aqui. Eu vou mandar algumas fotos aí, creio que o pastor vai mostrar para os irmãos. Então ele deu uma ideia que passasse um cabo guia por ali e passasse um nono J, que eles falam, um duplo J, tipo uma mangueirinha bem pequenininha, que ela do meu rins, ela drenasse o xixi do rins para não ter desvio para lado nenhum e ele cair diretamente nessa bolsa que eu uso do xixi. E foi então que melhorou. No outro dia eu já estava me sentindo melhor. Até então, logo mais à tarde, começou a me dar de novo uma febre, tremeu, o doutor já ficou sem saber o que fazer, mas eu percebi que o inimigo não estava muito satisfeito, não. Mas aí eu melhorei, e começou a melhorar, e eu comecei a me alimentar bem, até o que o doutor disse, que eu estava numa aparência boa, e que ele ia me dar alta. Então eu fiquei 4 meses sem tomar café, que eu não conseguia comer nada nem tomar café. Principalmente o café. Eu gosto do café. E quando eu voltei para casa, dessa última agora, eu levantei 4 horas da manhã, minha esposa sai para o trabalho, eu fiz um café, ela saiu, eu fui orar e ler a Bíblia, depois eu sentei na mesa e fui tomar aquele café. Eu consegui sentar e tomar o café. E dali começou a melhorar.
melhorar, e eu comecei a me alimentar bem, voltei várias vezes no médico, os médicos até hoje ficam admirados e alegres de me ver, porque para eles, aos olhos deles, na realidade não tinha jeito para mim mais. Eu tive até pessoas que vieram até me despedir de mim, para dizer bem a verdade, porque pessoas que olhavam para mim achavam, esse pastor vai embora agora. Mas a última palavra é de Deus, não é do homem. Então eu fui me recuperando dessa cirurgia, mas durante todo esse tempo que eu tenho vivido essa experiência de vida, eu aprendi muita coisa. Eu me converti em 92. Em 92 eu tive um encontro com Jesus na rua, à noite, e eu ouvi uma voz me chamar pelo meu nome. Vinde a mim, Odair, grande é a obra que eu tenho a fazer na tua vida. Sempre enfrentei as diversidades, porque a vida do cristão nunca foi um mar de rosa. Mas para dizer bem a verdade, sempre fui uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Mas é de 7 anos que realmente eu estou vivendo o que é o Evangelho, o que é servir a Deus. Porque servir a Deus não é como muitos acham, que é estar na igreja todos os dias, subir monte, ler Bíblia, orar, não. É você ter um relacionamento com Deus. Jesus, quando disse que conheça a ti só como o único Deus verdadeiro, a palavra conhecimento que Jesus fala nesse texto de João 17, versículo 3, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. Ou seja, esse conhecimento de relacionamento é muito importante na vida do cristão. E durante todos esse período de 7 anos, eu tenho muitas experiências, coisas boas, e como Deus fala comigo de forma gloriosa, a minha alegria, sabe, de servir a Deus. Deus é o tudo na minha vida, é a razão do meu viver. Eu não consigo mais assim olhar o mundo como muitos olham. O mundo não é um lugar para o verdadeiro cristão autêntico. É um lugar passageiro. Então nada nesse mundo hoje ele me atrai. Não. Viver no mundo é ser uma testemunha viva de Deus, é que o nome de Jesus venha a ser glorificado na nossa vida, para que todos conheçam o verdadeiro Deus que nós servimos. Eu aprendo com isso tudo que você tem que ter uma vida de entrega. O que muito me fortaleceu durante toda essa trajetória de 6 anos, e que quando eu descobri o câncer, eu não pude mais trabalhar, fui para o INSS até que eu me aposentei, hoje aposentado, e eu falei, bem, já que agora eu não vou trabalhar mais, então agora eu vou me dedicar uma vida só a Deus. E é o que eu faço, né? E uma palavra que me chamou muita atenção foi Romanos, capítulo 8 e o versículo 18, quando Paulo diz que tenho por certo que as aflições desse século presente, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E eu fiquei olhando essa mensagem, me aprofundei um pouco nela, até mais no grego, e a gente vai vendo que quando Paulo ele fala essa palavra que nós no grego que se diz akession, que é traduzido como comparar, ou seja, Paulo ele estava fazendo uma comparação. O significado literal é ter o mesmo peso, ser equivalente, possuir um igual valor. Essa imagem é uma imagem de uma balança. De um lado encontramos todos os sofrimentos acumulados da vida presente. Do outro lado, a glória eterna preparada por Deus. Depois de colocar tudo isso na balança, Paulo ele afirma que os sofrimentos não possuem peso suficiente para serem comparados com a glória futura. Olha que bênção. O sofrimento ele não consegue, não tem um peso para se comparar com a glória futura. Então a glória é infinitamente superior. Ela supera toda dor, toda lágrima e toda perda
e toda aflição experimentada nesta vida. Isso supre. Quando nós nos esvaziamos para que Deus possa nos encher, a gente passa a viver uma vida que supera todas essas coisas. Eu tive muitas percas, que eu não vou mencionar no vídeo, de que eu passei, da doença, da enfermidade, e muitas percas porque uma médica, psicóloga, ela disse para mim assim, olhando para a sua história, o que você está contando, e que você está passando, e as percas que você tem, você era para estar numa depressão profunda. E uma das coisas que os médicos sempre falam, quando você passa por um processo, principalmente cirúrgico, é que você tem que ter um psicólogo muito bom. Ou seja, você não deve se deixar se entregar pela doença ou pelo problema que você passa. E isso acaba matando. O Hospital do Câncer, como aqui no Paraná, em Curitiba, que é o Erasto Guedes, é um hospital de referência no estado do Paraná, até vêm pessoas de outros estados fazer tratamento aqui. Os médicos são muito bons, especialistas, muito bons no que eles fazem. Mas você vê pessoas no hospital de cabeça baixa, se entregando tudo aquilo. Eu me lembro que quando eu vi um irmão, ele não entendia por que eu tinha um semblante de alegria e de felicidade, e ele estava triste ali porque ele tinha ficado 5 anos sem a doença, e a doença tinha voltado novamente, e ele então agora estava triste. Eu disse, meu irmão, esta vida não é permanente para nós. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Vamos encontrar Lázaro agora no corpo glorificado, quando Jesus arrebatar a igreja. Então isso aqui não é o nosso lugar. Aqui é uma passagem, né? O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, nada de bom, entendeu? É por isso que eu vivo a minha vida com uma alegria. Eu não me preocupo com a doença, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Para mim é bênção. Eu vejo o câncer na minha vida, que eu falo isso, e até falei com os médicos, não como algo ruim. Eu vejo o câncer como um lado bom. Porque se tem uma coisa melhor que o cristão possa fazer na vida dele, é ter realmente uma vida de entrega a Deus, de amar a Deus de acima de todas as coisas. A fé, ela não nos livra das enfermidades, nem das tormentas, nem da adversidade, mas ela nos dá força para nos sustentar durante toda a trajetória da nossa vida. Então, uma coisa que Paulo, quando ele fala em Romanos, nesse versículo que eu li aqui, ele fala de uma revelação futura, né? Mas o que mais me chama a atenção é que Paulo também ele faz uma questão de destaque, né? Uma questão de destaque até muito que me fortaleceu demais, assim, de olhar por esse lado. Quando Paulo ele faz essa questão que destaca aqui o sofrimento que pertence, ou seja, isto é ao tempo presente, ou seja, o sofrimento que nós passamos, ele pertence ao tempo presente. Que quando ele fala esse tempo presente, que é no grego é o kairos, refere-se a um tempo específico, uma estação determinada, e isso significa que o sofrimento, ele possui limite estabelecido por Deus. Ele não será eterno, o sofrimento, ele não será eterno. As lágrimas, as dores, as enfermidades, as perseguições e todas as aflições faz parte apenas desse tempo presente. A glória, porém, permanece a eternidade e jamais terá fim. Paulo está dizendo assim, olha, as aflições desse tempo presente, ela só permanece aqui. Ela tem o seu limite, né? Dor, tristeza, tudo isso é só um momento aqui. A eternidade não. Entendeu? Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos sempre enfrentar as diversidades, as tribulações,
Só que isso, nós temos que entender que isso é passageiro. Isso é passageiro, isso não é eterno. O sofrimento, na realidade, para o cristão autêntico que serve a Deus, na eternidade, não vai estar, não vai acompanhar ele. A eternidade, ela tem dois caminhos, céu e inferno. O seu relacionamento com Deus aqui, a sua vida com Deus aqui, é o que vai determinar a sua eternidade. Se você tiver um bom relacionamento com Deus aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, e nunca reclamar, nunca murmurar das coisas que acontecem, você terá uma eternidade de gozo e de alegria com Ele. Mas se viver concentrado nas coisas desse mundo, você terá uma eternidade separada dele. Isso me fortaleceu muito. Então eu nunca vi o câncer como algo ruim na minha vida. Eu vejo ele como algo bom, de bênção. Eu estou pronto, preparado a hora que Deus quiser me levar. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus e para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir um propósito nosso. Porque se nós estivéssemos aqui para cumprir um propósito nosso, nós seria permanente aqui. Mas como nós somos passageiros, então nós somos, como Paulo diz, embaixadores. Estamos representando o nosso país celestial aqui nessa terra. Por isso que nós temos que identificar da onde nós viemos e a quem nós pertencemos. O cristão tem que se identificar da onde você veio. Nós viemos de Deus. Somos filhos de Deus. Morada nossa é eterna, é junto com Ele. Então aqui nós somos só peregrinos, passageiro. Que Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de falar um pouco mais, mas o vídeo não vai suportar. Mas eu creio que possa atingir bastante. Eu estou me segurando aqui um pouco as lágrimas, tá, meu irmão? Porque falar de Deus é uma alegria para mim muito grande. Vocês nem imaginam como eu amo Jesus. Eu não tenho nem palavras para expressar de coisas maravilhosas que Deus tem feito, mensagem que Deus tem me dado em momentos de dores que eu escrevi, tem guardado muitas coisas boas, como Deus tem falado de maneira gloriosa comigo. Que Deus abençoe os irmãos, um abraço para todos vocês, em nome de Jesus.